Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 4, versículos de 35 ao 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos para outra margem." Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançaram dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas?" Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: "Silêncio, cala-te." O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: "Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?" Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: "Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem?" Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nos deparamos com uma cena poderosa do Evangelho de Marcos. Jesus e seus discípulos partem para a grande margem, mas, de repente, surge uma grande tempestade. As ondas golpeiam o barco, o vento ruge sem piedade e a água começa a invadir tudo. Então, a imagem forte e cheia de vida para nossa reflexão, não é mesmo? No meio do caos, Jesus está dormindo, recostado lá no fundo, sossegado. Os discípulos, por outro lado, estão apavorados, clamando por ajuda. Em certo ponto, eles gritam: "Mestre, estamos perecendo e tu não te importas?" Que cena marcante! É como se cada um de nós estivesse naquele barquinho, sendo sacudido pelas ondas das nossas preocupações todo dia. Mas, de repente, Jesus se levanta e ordena: "Silêncio, cala-te." O vento para e o mar se acalma. E a calmaria toma conta de tudo. Que contraste, não é mesmo? E aí vem a pergunta que explode: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Ora, quem nunca sentiu o coração gelar diante de um problema gigante, imaginando que seria o fim? Parece que cada dificuldade é uma tempestade que nos sacode. Em casa, no trabalho, na rua, sentimos que tudo pode afundar. Porém, Jesus mostra que podemos enfrentar essas provas sem ficar paralisados, pois Ele está conosco, mesmo que pareça ausente ou dormindo. Reparem que no texto diz que havia outras barcas navegando junto. Isso sugere que não estamos sozinhos em meio a tempestades. Há quem compartilhe das dores, desafios e esperanças. Jesus não abandona ninguém. Ele está em cada barquinho que se aventura nas águas agitadas da vida. Pensamos nas vezes em que o medo nos trava. Sentimos que a fé diminui, que Deus está distante, mas Jesus levanta a voz e domina as forças que pensávamos ser invencíveis. Então, como reagimos quando Ele diz: "Cala-te"? Ficamos curiosos, sentimos alívio ou ficamos desconfiados? A verdade é que às vezes nem acreditamos que o mar possa se acalmar tão rápido, mas de fato, Ele acalma. E no fim, os discípulos exclamam: "Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem?" Essa pergunta atravessa o tempo e chega ao nosso coração. Ele é o Filho de Deus, o Senhor da vida e de toda a criação. Nada escapa do seu olhar amoroso. E isso nos provoca a questionar: estamos realmente depositando nossa confiança nele ou só lembrando dele quando as ondas ficam altas demais? No cotidiano, nós enfrentamos tempestades internas e externas, ansiedade, dúvida, frustração. Mas
Essa palavra de hoje nos chama a ter coragem, coragem de pedir que Jesus se levante em nosso pequeno barco, de confiar que mesmo quando Ele adormece, Ele não nos abandona. No fundo, Ele quer que despertemos a fé que já plantou em nós. Então, queridos, não tenham medo de clamar. Há momentos em que precisamos mesmo gritar: Mestre, salva-nos! E Ele responde. Ele sempre responde, ainda que a gente não perceba de imediato. É questão de tempo, perseverança e ousadia. Convido você a olhar para dentro e perceber qual tempestade está abalando o seu barquinho hoje. É uma crise familiar? Um problema de saúde? Uma decisão difícil? Olhe para o Senhor e deixe a fé falar mais alto que o medo. Reconheça quem Ele é e permita que Ele transforme o que parece impossível em calma plena. Por fim, quando o mar se aquietar, lembre-se do convite que Jesus fez. Vamos para outra margem. Significa prosseguir, atravessar, não estacionar no sofrimento. Ele nos leva adiante para horizontes mais amplos. Assim, juntos, podemos navegar na certeza de que com Ele tudo muda. Tenha fé, segure firme na mão do Senhor e prossiga, pois a tempestade não vai ser eterna, mas o amor de Deus, esse permanece para sempre. E que essa experiência de Jesus no barco, tão viva e tão concreta, desperte em você, meu irmão, desperte em mim a vontade de viver cada dia, acreditando que Ele tem poder até sobre o vento e o mar. Sigamos em frente, pois Ele caminha ao nosso lado. Entregue toda a sua vida, sua vontade, seu pensamento, suas falas, suas ações, suas atitudes a esse Mestre, ainda que Ele esteja dormindo, ainda que Ele esteja repousando. Entregue-se a Ele. Que Deus abençoe você. Que Santa Veridiana, que é o dia, a santa de hoje, interceda por nós e que nos faça caminharmos sempre em direção ao crucificado. Santa Veridiana, pedimos por vossa intercessão que Deus nos dê a graça de sermos humildes e praticarmos com ardor verdadeiros atos de caridade, engrandecendo o coração de Deus e ajudando o próximo. Amém. Santa Veridiana, rogai por nós. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.